Lucas 6, 47 ao 49. Diz assim a palavra de Deus. Você encontrou? Amém? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Avance agora um pouquinho nas Escrituras para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, eu vou ler do 23 até o 26. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então entenda que toda palavra que sai da boca de Deus, ela vem carregada de virtude, ela vem carregada de poder, ela vem carregada de ativação. Então ela sai, Deus ele envia uma promessa, Deus ele envia uma profecia, e ele envia junto com esta promessa também ativação, poder, dínamos de Deus, para sustentar aquilo que foi falado pela boca do próprio Senhor. Mas entenda uma coisa, que a beleza, a estética, daquilo que é comunicado, não está na aparência, guarda esta palavra, não está no aspecto, e sim na virtude daquilo que Deus está transmitindo. Vou explicar para você. Entenda que, quando Deus está falando, a virtude, aquilo que transforma, o poder, a unção, ela vem na parte não aparente, na parte não evidente, naquilo que de cara nós enxergamos já diante dos nossos olhos. Deus, ele trabalha por princípios, Deus, ele trabalha por fundamentos, Deus, ele trabalha por valores, e embora a palavra de Deus seja carregada de beleza, essa beleza está nos segredos, essa beleza está nos mistérios, essa beleza está em algo que nós, à primeira vista, não conseguimos enxergar na nossa frente. E é por isso que, por melhor que seja o culto, por melhor que seja o rito, por mais organizado que seja o louvor, a palavra, por melhor que seja a oratória do preletor, do pregador da noite, isso é somente a aparência, isso é somente o visível, isso não transforma seres humanos, por mais que seja lícito, conveniente, por mais que seja virtuoso, nós organizarmos um culto de uma maneira estética, nós organizarmos um culto de uma maneira bonita, isso é apenas a aparência, isso é apenas a parte que nós estamos enxergando, porque o que vem de fato da parte de Deus e que transforma o ser humano, o que vem da parte de Deus e que renova, o que vem da parte de Deus e que transforma a identidade do ser humano, está nos mistérios. Você entende isso? Está nos mistérios. E é por isso que, ainda que nós observamos o culto com toda a sua beleza, o que salva a família é a virtude. O que salva a família é o poder. Por quê? Porque a virtude é o mistério de Deus que
revela a nós quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. E nós conhecendo quem nós somos em Deus, nós então sabemos que somos filhos e somos transformados. Amém? Então, um conselho que Deus ele nos dá nessa introdução é: não se apegue tanto ao ritual, não se apegue tanto ao formalismo, não se apegue tanto à tradição, não se apegue tanto àquilo que é visível, aquilo que é aparente. Por quê? Nós corremos um sério perigo quando nós apegamos nas aparências. Nós corremos um sério perigo quando nós nos apegamos ao rito. Nós corremos um sério perigo quando nós nos apegamos ao ritual, porque nós corremos o risco de vir todo domingo em busca de emoções, sensações, uma dose de ânimo, uma dose de dopamina, uma serotonina para levantar o nosso ânimo, para tolerar uma semana que está logo ali na frente. E o culto, ele não é composto por emoções, por sensações, por arrepios, por mais que isso tudo seja lícito e está acontecendo nas manifestações durante um momento de adoração. Então entenda que nós não chegamos aqui hoje em busca de uma emoção arrebatadora. Nós não viemos hoje aqui para buscar um arrepio. Nós não viemos aqui ouvir o pregador trazer uma novidade. Serviu o cardápio dela, mesmo tempero de sempre, e a pessoa vai embora, porque ela não foi impactada na expectativa dela. Ela não foi impactada na emoção que ela veio buscar. Então entenda que se nós nos apegarmos à aparência, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos enxergando, nós vamos precisar sempre de uma dose de estímulo, uma empolgação. Nós vamos sempre viver em busca de uma vida de aparências. E aplicando isso, por que eu falei do culto? Porque eu quero que hoje você destrinche isso para a tua vida como um todo. Vida de trabalho, vida de relacionamento. Porque esta palavra não é só para casais. Ela é para solteiros, ela é para todos que estão aqui. O Senhor Deus, Ele serve esse pão para toda a família nessa noite. O que Deus está falando? Do perigo de nós vivermos em busca de emoções, aqui e acolá. E aí a nossa vida ela vai se tornar uma maquiagem, uma eterna maquiagem. Vamos viver de aparência. Queridos, você levanta de manhã com aquela cara murcha, enrugada, e olha no espelho, e vai lá e gasta as melhores maquiagens, os melhores produtos para poder fazer uma casca em cima daquela face enrugada. E quem é homem, às vezes, bota uma barba, não é? Esconder algo que está mais entranhado, algo que não está visível. E aí a nossa vida passa a ser isso. Nós vivemos de aparência, cobrindo os sinais e não transformando a causa. Por quê? No exemplo de uma questão de aparência, qual seria o correto? Você se alegrar todos os dias diante do espelho, pelas marcas que o tempo acrescentou na sua face. Cada uma dessas marcas são expressões de vitórias vividas, alcançadas, recebidas. A Bíblia ela fala com louvor de uma velhice bem vivida. A Bíblia fala com louvor, com ênfase na nobreza de envelhecer. Porque quando se envelhece, você tem tempo e sabedoria. Então você passa a se tornar uma oliveira frutífera, produtiva, na casa do Deus Altíssimo. Mas e aí, Isaías, o que você está falando? Você está falando que não pode fazer a maquiagem em cima para dar uma sapecada nas rugas? Não, não é disso que nós estamos falando. Estamos usando um exemplo para tentar ilustrar algo que é espiritual. O que seria correto um idoso fazer na sua manhã, ao se alegrar com as suas rugas? Com certeza esse idoso, ele iria treinar a sua musculatura, fazer a sua caminhada, porque ele iria exercitar o que está do lado de dentro, debaixo da pele, aquela musculatura que sustenta a pele que é visível do lado de fora. Então ele se alimentaria bem, ele comeria ali as suas melhores proteínas para poder manter a sua vitalidade, porque o seu propósito não é esconder rugas, não é viver de aparência.
O seu propósito é sustentar a estrutura interna, valorosa, para que ele possa, ainda na velhice, dar frutos. E queridos, aí o sorriso é tão bonito que aformoseia o rosto. E não existe maquiagem nesse mundo que se compare ao sorriso de um idoso feliz, um sonhador na casa de Deus, que sabe os propósitos que tem, que sabe a jornada frutífera que o aguarda em seu Deus, porque fiel é a promessa, ainda na velhice darão frutos. Amém, queridos? Usando este exemplo, eu quero dizer uma coisa. Você parece até meio tenso assim, ó. Deus, ele não tem compromisso com aparências. Deus, ele não tem compromisso com esse botox aí. Deus, ele não tem compromisso com essa casca de maquiagem. Deus vai dependurar alguns cílios de algumas pessoas ao longo da vida. Ah, querido, você acha que Deus tem compromisso com esses cílios teus? Não tem. De repente esse trem pendura aí e você vai passar vergonha. Deus não tem compromisso com barba de ninguém. Deus não tem compromisso com aparência. Um sapato, de repente, descola e você fica na mão com um sapato descolado. Deus tem compromisso com o ser que Ele criou você para ser. É isso que Deus tem compromisso. Então Deus não tem compromisso com aquilo que é visível, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão enxergar. Deus tem compromisso com aquilo que Ele sonhou para que você viesse a ser nessa terra. Aleluias! O compromisso de Deus é com os fundamentos. Até aqui você entende isso? Vira para o irmão do seu lado e dá essa ênfase para a gente tomar um fôlego. O compromisso de Deus é com os fundamentos. Amém? E é isso. Deus tem compromisso com a estrutura, o ser precioso, filho e filha que Ele criou. Então, a beleza do Evangelho não é sempre visível. A beleza do Evangelho, ela está no invisível, no misterioso, no não aparente, naquilo que está do lado de dentro, naquilo que é a estrutura, naquilo que é mais profundo. Deus não tem compromisso com as aparências, e sim com o ser que Ele planejou para que você fosse, e com a família que você formaria a partir desse ser. E nesse sentido de família, isso inclui todo mundo, eu já preguei sobre isso. Não é só para aqueles que têm família biológica, gerada, é também para a família espiritual, daqueles que adotaram, é também da família espiritual, daqueles que apacentam, que discipulam, que têm filhos gerados nos seus joelhos em oração. Se você, homem e mulher, se você é solteiro, se você tem o dom do celibato, você tem da parte de Deus também um chamado geracional. Você precisa ter um ventre fértil e gerar discípulos e discípulas por onde quer que você passar. Porque nós não podemos negar isso a Deus. Deus nos deu um ventre fértil para sermos famílias. Então, ou nós geramos filhos para a glória de Deus, biologicamente, ou nós adotamos esses filhos e agregamos ele à nossa família, ou nós geramos discípulos por todas as nações. Nós não podemos apresentar-nos diante de Deus de mãos vazias. Deus deseja que nós nos acheguemos diante do seu trono com cestos cheios de frutos. E esses frutos são almas para a glória do Senhor nosso Deus. E nessa perspectiva a gente entende o ID. Ide por todo mundo, façam discípulos, pregue as boas novas, liberte os cativos, cure os enfermos, liberte as pessoas, anuncie que é chegado o reino de Deus. Então Deus tem esse compromisso com o fundamento, com a base. E agora trazendo para uma visão já da parábola de Jesus da casa, Deus não tem compromisso se a janela é de vidro ou de madeira. Deus não tem compromisso se a mesa tem um vaso de flor permanente ou se é natural. Deus não tem compromisso se a cor da parede ela é preta ou ela é branca. Deus tem compromisso com a base. Deus tem compromisso com aquilo que está escondido, com o mistério, com o fundamento. Isso interessa para Deus, porque a base de uma casa define o destino dessa casa. E aí não importa que cor que você botou na tua casa. Não importa, Deus ele tem compromisso com o ser que Ele sonhou para que você fosse nessa terra. Qual o plano de Deus então, pastor, para a família? Guarde isso, família é para que Deus cumpra através de nós o seu propósito. Gênesis 5:1, ele diz que o Senhor Deus está falando, olha, quando Ele cria o homem e a mulher,
Ele cria e ele diz: me revelem, me expressem, contem ao mundo quem eu sou, revelem ao mundo, digam ao mundo a minha glória. E assim, Deus ele cria um homem e uma mulher com potencial criativo. Deus ele cria um casal, uma família ali no Éden, ele os casa, com potencial de criar beleza, ordem, por onde quer que eles viessem a passar. E tudo era bom. Presta bastante atenção que disso depende o seu entendimento de família. Disso depende o nosso entendimento de relacionamento nessa terra. Deus ele ia criando, ele falava é bom. Ele criava outra coisa, ele disse é muito bom. E assim sucessivamente. Então não existe morte no processo criativo de Deus. Não existe morte no processo criativo do Senhor. Tudo que ele criava era muito bom. De modo que Adão e Eva se relacionavam plenamente. Irmãos, eles tinham um diálogo pleno. Eles conversavam de uma maneira plena em Deus, abençoada. Eles conviviam um com o outro de uma maneira abençoada. Não havia maldade, não havia desavença, não havia disputa, não havia nenhum desses problemas que nós enxergamos hoje. A sexualidade do casal, ela era pura, santa, uma para o outro, para deleitar-se naquilo que Deus abençoou e tornou santo. Entenda que o trabalho deles era algo prazeroso. Era algo prazeroso. E olha, por favor, mulher, não cutuca seu marido, que daqui eu vejo tudo, tá? Ó, olha só. Quando Deus ele cria a Eva, Adão já estava lá. E quando ele criou Adão, ele já tinha dado um trabalho para Adão. Então Adão já estava lá trabalhando, botando o nome nos animais, lavando a louça, tirando o lixo, se é que existia, vamos falar assim, não é? Estou tentando que você entenda. E depois que o Adão estava fazendo todo esse trabalho, chegou a ajudadora, a mulher. A Eva nasce de dentro do Adão, e ela vem para ajudar o homem que já estava trabalhando alegremente, lavando a sua louça, lá na sua casa, no jardim do Éden. Então é um jardim pleno, um jardim de plenitude, não há mal ali, não há nada ruim, tudo era bom. Só que nesse momento, você conhece a história, eu não posso me ater muito a esses detalhes. Gênesis 3:9 começa a relatar a respeito da família caída. Por quê? Porque agora a serpente entra no jardim. E a serpente, ela corrompe o homem e a mulher. E qual foi a sugestão da serpente? Queridos, Satanás não atacou a aparência. Satanás não atacou o visível. Satanás atacou fundamentos. Preste atenção nisso. O diabo, ele luta nos fundamentos. Se aparecesse aqui alguém com uma ideia maluca, uma pregação torta, vocês com certeza saberiam revidar. Falar, opa, que negócio é esse? Que negócio é esse aí que está sendo pregado? Mas, queridos, Satanás não vai chegar e se apresentar para a igreja dessa forma visível, dessa forma tão assim aparente. Ele sempre vai no fundamento. Ele relativiza. Essa Bíblia aí, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Essa Bíblia aí, ela é soberana, mas ela não é suficiente, você precisa de algo mais. E aí ele começa a embutir esses conceitos na igreja, de modo que, daqui a pouco, nós estamos endoidando todo mundo, e abrindo as portas para todo vento de doutrina. Por quê? Porque Satanás ele não trabalha na aparência, ele trabalha por debaixo, naquilo que é fundamental. Ele vai na base, Satanás não vai jogar pedra lá na janela da tua casa, de jeito nenhum. Ele vai começar infiltrando por debaixo. Ele vai começar umedecendo a base, apodrecendo a base da família. É lá que ele age. É nos fundamentos. E é assim que ele faz, lá no Éden. De modo que agora ele começa a corroer fundamentos. E a primeira coisa que ele fala é da identidade do casal. Olha, se vocês fizerem algo, vocês vão ser como Deus. Vocês precisam fazer algo para ser alguma coisa. Só que, de uma maneira espiritual, estrutural, Adão e Eva já eram plenos em Deus, filhos de Deus, uma identidade da parte de Deus.
E agora o que acontece? Eles dão ouvidos a essa mentira, e eles pecam e rompem com Deus, e seguem o seu próprio caminho, de maneira que todas as áreas, olha, antes era perfeito, tudo perfeito, todas as áreas, queridos, finanças, vamos falar assim, vamos aplicar a nossa realidade, finanças, conversa, diálogo, relacionamento, vida íntima, tudo era perfeito, mas agora, depois da queda, quando o ser humano cai, e ele peca, todas as áreas agora estão corrompidas, todas elas, a maneira de pensar, a maneira de conversar, a maneira de se relacionar, a maneira de ir e vir, de trabalhar, tudo está corrompido pelo pecado. E queridos, agora, o ser humano ele passa e ele entra numa eterna busca de ser adorado, de ser reverenciado. O ser humano ele começa agora a querer ser Deus na terra, a querer ser Deus, e preste bastante atenção, por quê? Porque a pergunta de Deus, quando ele chega lá no jardim, ele fala, Adão, Eva, onde vocês estão? E Deus sendo onisciente, nós aprendemos isso hoje na escola bíblica, Deus sendo onisciente, ele já sabia, geograficamente, onde é que Adão e Eva estavam escondidos, qual árvore eles tinham se escondido, lá no jardim, mas Deus não estava perguntando de geografia, Deus não estava perguntando de localização lá, no Maps do Éden. Deus ele estava perguntando, por que você está fora do teu propósito? Eu olho para o propósito de Adão e Eva e vejo, e não o encontro ali. Você está fora do teu propósito, você está fora da tua identidade. Como pode um filho do Deus Altíssimo se esconder de seu pai? Adão, Eva, onde você está? Por que é que você saiu da tua posição? Por que é que você saiu da tua identidade? Por que é que você saiu do propósito para o qual eu te designei? Aleluias! E agora, a família passa a seguir o plano da serpente. E esse plano, ele vem de diversas formas. Adore a si mesmo. Reverencie a si mesmo. Defina o bem e mal por conta própria, e os seres humanos eles vão entrando numa luta, uma guerra, para adorar a si mesmo. A busca pecaminosa do homem e da mulher é por adoração, reverência, por ser reconhecido, por querer pertencer a alguém e ser adorado. E a serpente diz, seja como Deus, adore a si mesmo, e em último momento agora na nossa cultura, ela vem soprando nos ouvidos, seja feliz, porque você merece ser feliz. Isso é uma mentira de Satanás. Seja feliz, se te faz feliz, não é pecado. Ah, se te deixa feliz, pode fazer. Isso é o sopro, o vento da boca da serpente, hoje o dragão, assoprando esse hálito quente nos ouvidos das pessoas. A busca por aparência. A busca por aparência continua, prossegue. O ser humano está na eterna busca por aparência, por viver de aparência. E aí, queridos, preste atenção nisso. Surge uma trinca lá na família. A casa começa a trincar. E quando nós falamos de casa, você vai pensar na família. Sobe uma trinca lá. E aí, o que a pessoa faz? Vamos buscar uma massa corrida e botar nessa trinca. Ela dá uma raspadinha ali, e ela passa uma massa e bota uma tinta, seca e está tudo bem. Aparência. Consertou o lado de fora. Mas e o lado de dentro? O que é que foi que gerou essa trinca nessa casa? O que é que gerou essa ruptura dentro da família? Será que não é o caso de abrir a base e dar uma reforçada nessa base? Será que não é o caso de expor o coração, cavar profundamente e alicerçar essa casa na rocha que é Cristo Jesus? Então, o ser humano, ele começa a buscar, a socorrer por aparências. Aparências, queridos. E ele trata, então, somente o sintoma, ignorando o que está mais profundo. O que está mais profundo. E o que nós temos a oferecer a você, família, hoje, nessa noite? O que Deus tem a oferecer a você hoje? Cristo. Cristo e a cruz. A beleza da graça do Cristo, porque como igreja nós não temos nada a oferecer, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo.
As pessoas correm de um lado para o outro, elas nos procuram como pastor, elas vão até os terapeutas, elas estão em busca de uma massa corrida para botar em cima das trincas das suas casas. Pastor, o que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo, então, emagrecer? Que o meu marido não me aceita mais? Pastor, você acha que eu devo, então, mudar de emprego? Pastor, você acha que eu devo, então, mudar de casa? Você acha que eu devo fazer curso? Você acha que eu devo fazer uma imersão de sexualidade para tentar melhorar? O que eu devo fazer, queridos? Isso tudo é massa corrida. Isso tudo é coisas que só consertam os sintomas. É a mesma coisa de você ir lá e dar um medicamento para alguém que está com febre, mas não procurar profundamente qual é o vírus que está assolando o interior do ser humano. Por mais que sejam coisas lícitas, que sejam coisas interessantes, uma terapia, ela às vezes é importantíssima. Ir a um psicólogo, se medicar, queridos, isso tudo são coisas aparentes. E hoje Deus está tratando com você além, porque você é filho, e você é filho e filha amada. Deus não vai deixar você ficar batendo a cabeça aqui e acolá, em busca de uma solução lá para a tua casa. Deus hoje está trazendo pão para a tua mesa. Deus hoje está, talvez assim, com violência, cavando, procurando, expondo as bases da tua família, para curar a base da tua casa, porque a tua família foi contada para o Senhor como uma família preciosa, uma família valorosa. Deus, Ele tem amor pela tua vida, pela tua casa, existe um propósito estabelecido para você viver nessa terra. Aleluias. E as pessoas passam a viver de aparência, estímulos, é preciso de um estímulo, aqui e acolá, para poder sobreviver. Irmãos, guarde isso, felicidade como realização a dois, só vem quando você encontra satisfação primária em Deus. Quem aqui casou para ser feliz, eu sinto muito em te informar, que péssimo investimento você fez, que furada que você inventou de entrar. Porque casamento não torna ninguém feliz. Casamento não torna ninguém feliz. Famílias estruturadas e contentes em Deus, elas são felizes por natureza. Aleluia. Então entenda isso, queridos. Felicidade como uma realização a dois, só vem quando você é um bom ímpar, antes de ser um bom par. Quando você se realiza, se satisfaz. Então um homem contente, um homem feliz, um marido espiritualmente satisfeito, ele é capaz de viver um ambiente de alegria, de felicidade dentro do lar. Então uma mulher satisfeita, uma mulher contente, uma mulher que tem a sua felicidade primária em Deus e na sua pessoa, ela é capaz de viver a felicidade na vida familiar. Família, ela é uma das maiores alegrias que nós iremos experimentar ainda em vida, queridos. Aleluias, é maravilhoso. Eu sempre digo, melhor do que namorar é casar. Namoro, ele tem prazo de validade, ou ele termina porque você viu que é um enrosco, e você pula fora disso, ou ele precisa terminar no altar. E casamento, família, é a maior alegria do ser humano. Uma das maiores alegrias, aliás, que nós iremos experimentar em vida. Agora, casamento, isso não traz felicidade para ninguém. Tem gente que casou para sair de casa, porque vivia atormentado pelos pais. Casou para não ficar sozinho. Casou por diversos motivos. Sinto muito em lhe informar. Não é aí que está a fonte do teu contentamento. A fonte da tua alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A tua fonte de alegria vem de Deus, porque se você estiver satisfeito em Deus, então todas as demais coisas, elas funcionarão na sua vida. E Deus nesta noite está nos chamando a estabelecer fundamentos, a cavar até encontrar a rocha, a se tornar um com ela, que é o próprio Cristo. Então não é o que é visto, não é ficar acrescentando bugigangas na família.
acrescentando um monte de coisa aparente na família, é cavar até nós dependermos daquilo que é invisível. Você entende isso, igreja? Amém? Se precisar, eu volto de novo. Amém? Aleluias. Depende daquilo que está lá dentro. E assim, a pessoa ela é capaz de ser fiel ao outro, porque ela entendeu a razão primária da sua alegria. A pessoa ela é capaz de ser fiel ao outro, porque ela entendeu que a sua felicidade primária é ser fiel ao seu Deus. E assim ela tendo esse vínculo de fidelidade ao seu Deus, ela é capaz de ser fiel ao próximo. Olha, eu quero dizer a você, Deus quer trazer o céu para a terra, e Ele vai fazer através da tua família. Deus, Ele quer trazer o céu para a terra, e Ele o fará através da tua mesa, da tua casa, da tua família. E essa palavra não é só para casais, esta palavra é para todos aqueles que são participantes da mesa de Deus. Filhos e filhas do Altíssimo, com um potencial criativo e geracional. 2 alicerces, 2 casas, 2 odres. Deus falou conosco hoje. Então havia ali um rio. O rio sempre estava lá no lugar dele. E ano após ano, a chuva vinha e a enchente, ela se abatia quando a tempestade vinha e enchia aquele rio. Então o rio está lá no lugar dele a vida toda. Mas 2 famílias, elas começam a edificar a sua casa. E uma família, ela cava, ela abre um buraco. Queridos, ela vai abrindo essa fundação e ela vai fundamentar a casa. E ela está cavando à procura da rocha, até o momento em que ela cavou tão profundamente em que ela viu a face da rocha. E a luz que emanou da face dessa rocha iluminou aquela família, de modo que eles feriram a rocha e inseriram dentro da rocha as bases da sua casa, até se tornarem um com a rocha que é Cristo Jesus. E preste atenção, houve ali uma aliança familiar. Nós precisamos buscar a rocha, nós precisamos encontrar a face da rocha, nós precisamos ferir essa rocha, porque através das suas feridas nós seremos sarados, nós nos tornaremos um com essa pedra. Tinha uma aliança familiar, tinha uma palavra empenhada, tinha trabalho, tinha esforço, tinha comprometimento nessa mesa, nessa casa, para encontrar, buscar, ser intencional na espiritualidade do lar. Mas do outro lado você encontra uma família que fundamentou a sua casa na areia, e eles não perderam tempo gastando com fundação, espetaram a casa ali, e se colocaram a gastar com deleites, enfeites, decoração, paredes bonitas, coisas visíveis e aparentes, mas que não sustentam o lar. E assim aconteceu. Mas a Bíblia diz que a chuva ela veio na casa de um e de outro. E aqui, o Senhor está falando o quê? Ele está comparando aqueles que ouvem a minha palavra e botam esta palavra assim em prática, são comparados àqueles que cavaram profundamente. Mas aqueles que ouvem e essa palavra simplesmente passa dos ouvidos, são comparados com aqueles que passaram a sua vida ali na areia. Aquela família que ficou cavando na areia. E assim o Senhor Deus ele estabelece um paralelo nessa parábola. E agora o Senhor está dizendo que essa chuva ela veio, ela se abateu. E queridos, quando a chuva veio, e ela veio com força nas 2 casas, nas 2 famílias, a casa que estava sobre a rocha, ela prevaleceu. Ela ficou firme. Veio tempestade, veio enfermidade, veio luta, veio crise financeira, veio uma sorte de coisas ao longo da vida, porque se nós imaginarmos, aquele rio deve ter levantado, transbordado nas muitas estações que se seguiram. Então na estação do comecinho da família, daquela maturidade, quando você está casadinho de novo, veio o vento, mas a casa ficou firme. Naquele momento lá de uma maturidade, a casa ficou firme. Mas lá no momento da melhor idade, nas provações características da melhor idade, a casa permaneceu.
E a casa na areia? Dela não se ouviu mais falar. Por quê? Porque a primeira tempestade que se abateu, ela levou. E o nome daquela família foi apagado da história. O nome daquela casa sumiu da história. Queridos, o que Deus está querendo ensinar para nós? O chamado primário de Deus para nós é ser o que Deus planejou para nós sermos. É para nós sermos o que Deus planejou para nós sermos. E isso é um filho para a glória de Deus. Olha, diga isso para a pessoa que está aí do seu lado. Você é um filho para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu sei que esse frio está te dando sono, mas eu não vou te dar sossego hoje. Você vai comer desse pão que Deus mandou do céu para alimentar a tua alma, e você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui forte, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Família não é para salvar ninguém da solidão, não é para salvar ninguém do pecado, não é experimento social, não é para se livrar dos seus pais. Família é para expressar que o indivíduo é salvo, é para expressar que ele é salvo. Então, em nome de Jesus, jovem, se resolva antes de casar, se resolva antes de casar. Não vai achar que casamento vai te salvar, não vai achar que o casamento é o teu redentor, o teu Messias. Se resolva, passe aos pés da cruz, seja curado aos pés da cruz, antes de entrar num relacionamento. Aleluias. Olha, eu preciso dizer algo da parte de Deus. Quando nós fazemos do nosso cônjuge o redentor, cobrando o que nós não tivemos de relacionamentos anteriores, relacionamento de pai, relacionamento de mãe, quando nós cismamos de cobrar do nosso cônjuge, nós mergulhamos num espírito de orfandade, nós mergulhamos num espírito de escassez, a busca sempre de afirmação, a busca sempre de preenchimento. Queridos, e isso se manifesta de maneiras inimagináveis. Às vezes a pessoa ela chega com uma febre, e você olha para a febre e você vê que o causador daquela febre aparente é o vírus da orfandade que está lá dentro dela. Ela não se resolveu com o pai dela, ela não perdoou a mãe, ela tem uma expectativa muito grande ainda. Se resolva, passe aos pés da cruz, porque o teu Pai celestial, o teu Deus nunca te abandonou, querido, o teu Deus não te desamparou. Se resolva aos pés da cruz de Cristo. Marido não é capaz de te dar aquilo que só Jesus pode dar. Esposa não é capaz de te fazer feliz como somente Jesus pode te fazer. Guarde uma coisa, filho e filha, jovem que está aqui, o teu pai e a tua mãe, ele não pode suprir o teu coração à altura daquilo que Jesus pode fazer na tua vida. Somente Ele é o nosso Redentor. Somente Ele é o nosso Redentor. Então Deus está chamando essa igreja a maturidade. E maturidade não tem a ver com idade, com anos vividos, mas com disposição para crescer. Isso significa que maturidade ela não é cronológica, ela é intencional. Se você tem intenção de ser maduro, você vai amadurecer. Quanto mais você busca, mais você amadurece. E essa busca, nós colocamos na nossa mentalidade a figura da família, com aquela vontade de encontrar a rocha. Vamos cavar. Tá difícil, mas não é momento de separar, é hora de lutar junto. Tá difícil, mas não é hora de precipitar com esse negócio, é hora de unir esforços. Vamos cavar e buscar soluções em Jesus. Vamos buscar soluções na rocha. Vamos nos tornar um com a rocha que é Cristo Jesus. Vamos encontrar na ferida da rocha o nosso alicerce para a nossa casa, para a nossa família. E queridos, isso fala de aliança, isso fala de palavra empenhada. Palavra empenhada. O povo está correndo de um lado para o outro, buscando soluções. Numa loucura, alucinados. Queridos, que coisa que é essa? Que história, que conversa fiada que é essa? Viver de aparência, viver de maquiagem. Olha, a vida conjugal está uma bagunça, toda desestruturada, a intimidade toda comprometida, a pessoa cisma,
Vamos botar um vinho na mesa para apimentar a relação. Que vinho? Vocês estão rindo, né? Não me irrita, não. Pelo amor de Deus. Jesus. Que é apimentar? O quê? Aparência, maquiagem, massa corrida. Vai passar massa corrida até quando nesse relacionamento? E começa uma conversa fiada, comprida, em relação à intimidade. Queridos, em nome de Jesus, busque Jesus. Busque Jesus. Coloca Jesus lá dentro da tua casa, que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus na tua família. Sagrado é o leito, lá em Hebreus está escrito isso. No momento da intimidade de homem e mulher, Deus está com as mãos estendidas em cima da cama, abençoando. Quer deixar tua esposa animada, homem? Ora, deixa ela ver você orando, 2 horas, 3 horas, você vai ver como a sua relação vai ser apimentada. Conselho pastoral para a sua vida, amém? Não adianta vir no escritório com conversa, com prosa fiada no meu ouvido, me irritando. Vai orar pela tua esposa. Quantas vezes a tua esposa vê você lavando a louça durante a semana? Quantas vezes a esposa vê você orando pela vida dela, queridos? Hein? Isso sim projeta um relacionamento, abre portas para a felicidade conjugal. Por quê? Porque a família está cuidando de fundamentos. Ela não está preocupada em enfeitar a casa com coisas humanas, ainda que lícitas. Ela está preocupada em fundamentar. Se Jesus está no lar, todas as coisas, queridos, elas então caminham. Ninguém é obrigado a te dar. Queridos, guarde isso, ninguém é obrigado a te dar aquilo que a vida te negou. Para com esse vitimismo, vai para a presença do Senhor. Qual a solução? É cavar até que a fundação seja estabelecida em Cristo Jesus. É cavar até que a nossa vida esteja arraigada e fundamentada em Cristo Jesus. Deus não trabalha por aparências. Deus, Ele revira mesmo o terreno. Deus, Ele expõe as nossas estruturas. Deus, Ele rasga o nosso peito. Deus, Ele passa um trator lá no terreno da tua casa. Ele retira os impedimentos, aquilo que faz impedimento para Ele trabalhar e operar na tua vida. E olha, se existe coisa lá na tua casa, conforme eu falei, no começo desse culto, Deus, Ele vai passar lá e Ele vai retirar. Se existem coisas que impedem você de ser aquilo que Deus planejou para que você fosse nessa terra, Deus vai passar, ainda essa semana, um trator lá na tua casa. Aleluias! Vai ter cílio pendurado essa semana. Glória a Deus. Tem fé para dizer amém, irmã? Deus não trabalha com aparência. Não trabalha. Ele vai tirar a tua máscara. Homem, mulher. E se for necessário expor, Ele expõe. Por causa do propósito. Deus tem compromisso com o propósito. Deus trabalha através de aliança, palavra empenhada, compromisso assumido. Compromisso um com o outro. Que coisa linda, queridos. Que coisa linda ver casais que passaram a vida inteira e venceram juntos. Passou de tudo nessa vida. Não abriram mão um do outro. Olha, é claro que existe, a gente não vai entrar nessa parte hoje, mas no Aliança Eterna a gente vai abordar. Existe, é claro, nós não vamos tolerar violência doméstica de jeito nenhum. Pode chegar aqui no escritório e falar. Nós, como pastores, trabalhamos de uma maneira séria diante disso. Mas, queridos, existe, diante de Deus, uma beleza na aliança, no respeito um com o outro, na palavra que um empenhou com o outro por toda a vida diante do altar. Isso é santo, isso é sagrado diante de Deus. Aleluias. Deus trabalha dessa forma. E agora eu quero encerrar com a parte linda do culto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. Sabe quando você olhar para a tua esposa, para o teu filho, enxerga que ele é um pecador e uma pecadora que carece da graça de Deus. Isso vai mudar a sua maneira de enxergar a sua família. Ele e ela são pessoas que estão buscando em Deus, que estão caminhando uma jornada de fé, de santificação. Isso muda tudo, queridos. Isso retira de nós os nossos olhares de querer sermos adorados, reverenciados uns pelos outros.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não existe como viver de aparência. É necessário nascer de novo. Isso aqui nós estamos falando de transformação. Eu quero ler 1 João, vou ler para você, capítulo 4, versículo 9 e 10, que está nos exortando a olhar para a cruz. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Preste bastante atenção, porque Deus ele viu a impotência do ser humano, e Ele tomou a iniciativa da salvação. Então tudo é por mérito dEle, é pela graça dEle, tudo veio da parte do Pai para nós. Nós ofendemos a Deus pelo nosso pecado, e nós, queridos, somos merecedores unicamente do inferno. Ninguém merece ser feliz, coisa nenhuma. A Bíblia diz para nós que o nosso único mérito nessa terra é o inferno. Nós estávamos destinados a isso, e é por isso que Deus ele vem e intervém na história. Ele nos livra dessa sentença. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 25, e é quando Jesus, Deus Pai, Ele veio e fala: o ser humano se perdeu, a família se perdeu, o ser humano na sua capacidade, na força do seu braço, o ser humano na sua aparência, o ser humano na sua mania de botar massa corrida em cima de rachadura, o ser humano na sua mania de maquiar e disfarçar a sua imperfeição, cosendo, costurando para si folhas de figueira e se escondendo de Deus. Ele não é capaz. E aí eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, porque eu amo as famílias, e eu não quero que nenhuma delas se perca. E Jesus ele envia o seu filho, que levou sobre si os nossos pecados. Queridos, então, a ira de Deus ela foi desviada para Jesus, e o ser humano ele foi poupado. A ira de Deus que estava destinada a nós, foi desviada para Jesus. O sangue de Cristo foi aspergido no altar, e a ira de Deus foi propiciada. A ira de Deus foi propiciada, e queridos, é assim que Deus Pai, Ele olha para o homem sem ira, e o homem agora, os filhos podem olhar para o seu pai sem medo. Foi por causa do sangue de Jesus. Foi por causa do sangue de Jesus. Família, quando Deus ele te olha, Ele olha pela lente do sangue do Cordeiro. Ele vê você curado, Ele vê você restaurado, Ele vê você perdoado, Ele vê você vencendo os processos da sua vida, por causa do sangue de Cristo que está aí na tua casa. E você pode hoje se achegar diante da mesa do Pai sem medo. Você pode se achegar diante de Deus sem medo. Você pode, porque você foi justificado. Romanos 8 inteiro está falando a respeito disso. A sentença da condenação foi mudada para uma ação de justificação. Isso significa que Jesus ele publicou: nós somos justos. Somos justos pelos méritos de Cristo. Somos perdoados. Justificação é isso. Jesus ele gritou para o mundo: essa família está justificada. Essa família foi poupada. Aleluia, Deus está te chamando para ser família com Ele. Aleluias, queridos, nós somos dele por criação, nós pertencemos a Ele por redenção, nós pertencemos a Ele pela habitação do Espírito Santo de Deus. Somos a família de Deus, e existe poder na cruz de Cristo para vencer. Presta atenção nisso, homem, presta atenção nisso, mulher. Existe poder na cruz de Cristo. Existe poder para você manter fiel à aliança que você fez para a mulher lá na tua juventude. Existe poder para você vencer a carne e os seus apetites. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o que Jesus fez. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Então lá na cruz de Cristo existe poder para nós vencermos a crise financeira, vencermos a apatia no casamento. Existe poder, irmão, em nome de Jesus, para vencer os vícios. Existe poder para você vencer a perversidade, os apetites carnais que têm roubado o teu relacionamento, a tua casa. Existe poder. Dê uma resposta apropriada à cruz de Cristo. Dê uma resposta apropriada à cruz de Cristo. Quantos anos você tem entrado e saído de dentro dessa casa? Queridos, você tem convivido
do lado e do outro, nesses bancos, com homens e mulheres piedosos, mulheres que têm seus retratos na galeria dos heróis da fé, e você não aprende com esses homens, você não aprende com essas mulheres de Deus, em nome de Jesus. Romanos 1:17, nós somos justificados, existe poder, glorifica o Senhor Jesus. Amém? Eu não estou bravo. Faz essa cara não. Nós precisamos tomar uma postura. Até quando? Eu, como pastor, eu vejo a alegria das mulheres quando elas entram nessa casa, de mãos dadas com seus maridos. Maridos que oram, maridos que servem. Que alegria, queridos. Servos de Deus, homens de oração. Elas entram assim, com aquela alegria. Nada mais faz uma mulher feliz do que um homem que está nos bastidores sustentando a vida dela em oração. Até quando nós vamos ficar desse jeito? Até quando nós vamos ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando esse celular teu vai ter senha? Querido, querida, em nome de Jesus, o que tem aí dentro que ninguém pode ver? Se a tua esposa não pode ver, será que os olhos do Cordeiro podem dar uma pesquisada lá na tua galeria, no teu histórico? Que conversa fiada que é essa? Nós precisamos amadurecer, igreja, porque Deus tem algo poderoso para entregar para essa igreja, e nós estamos perdendo por causa de coisinhas, raposinhas roendo as vinhas do rei, raposinhas picando, roendo as raízes, e o grito da serpente bufando nos nossos ouvidos. Adore a si mesmo, pense em si mesmo. Mas ele não reconheceu, mas ela não fez isso, mas ele e ela e aquilo outro. É uma eterna busca para ver quem vai ser o Deus da família, se é ele, se é ela, se é o filho, uma competição de quem é que vai ocupar o altar. E queridos, enquanto houver um homem, uma mulher, um marido, um filho no altar, Cristo estará na cruz. Cristo estará na cruz. É preciso inverter essa ordem, nós levarmos a nossa carne para a cruz de Cristo e entronizarmos o Senhor Jesus. É tempo de despertamento. Deus já liberou a palavra dele sobre a tua vida, mulher. Deus já liberou a palavra dele sobre a tua vida, homem. Possui isso com autoridade. Possui isso com autoridade. Aleluias. Você é um com Cristo Jesus. Há poder na cruz de Cristo para ser curado da orfandade, porque você foi admitido na família de Deus. Poder para vencer crise, enfermidade, frieza, opressão maligna. Não tem. Passa na cruz de Cristo. Lá tem tudo que você precisa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu quero encerrar. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Novo tempo de Deus sobre a tua vida, família. Novo tempo, relacionamento abençoado, de homem, de mulher, marido e mulher, filhos. Que alegria, queridos. Que coisa maravilhosa. A família, ela é o ápice da cruz de Cristo. Não existe desconexão da cruz e da mesa. Uma só faz sentido com a outra. Só faz sentido com a outra, porque Deus nos chamou para ser família. Nós viemos de uma família divina, estamos voltando para uma família divina.